Pronto, turma, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas, queridos alunos. Primeiramente, queria pedir desculpa aí pela demora em abrir a sala, né? Demorei uns 10 minutinhos. Na hora que eu sentei aqui para começar a aula, meu computador, pufo, revisou. Vixe, acho que eu tô escuro nesse lugar aqui que eu escolhi. Enfim, depois eu vejo isso. O importante vai ser a prova, não eu. Oi, Maria Clara, bom dia. Oi, Igor, Jean, fala, meu amigo. A Luísa, Mariana Ash, show de bola. Fala, Samuel, tá dando bom dia a todo mundo. Marraiana. Dona Alcântara. Luana, a prova valia 11 porque eu dei um ponto extra para vocês, lembra? Valeu, Ana Gomes, obrigado aí pela compreensão. Fala, Gabriel, Thaís, show, show, show. Laura, Lívia Feijó e Suzana. Bom dia, turma, espero que vocês estejam bem. Não sei realmente o que está acontecendo com o meu computador, do nada aqui. Aí quando ele começa a ligar e o trackpad, né, que é esse bichinho aqui, que é o mouse, não funcionava mais. Minha gente, que confusão. Eu troquei pilha e continuou sem funcionar. Acontece, né? Fala, Letícia, bom dia. Galera, todo mundo conseguiu receber a prova aí? Acabei de mandar. Você não recebeu, provavelmente você cadastrou no e-mail errado. Pronto, todo mundo recebeu, massa. Alguém não recebeu? Chegou no e-mail que cadastrou, né? Porque às vezes a gente cadastra o e-mail errado, sabe, Suzana? Acontece muito com alguns alunos. Aí eu morro de medo porque eu não consigo alterar o e-mail. Depois que você coloca lá, eu não consigo alterar. Então pronto. Turma, qual é o objetivo? Hoje é a nossa última aula, né? Não fiquem tristes. A gente vai se despedir hoje. Na próxima segunda, salvo engano, quem começa com vocês é o professor Marcos Vinícius, tá? Ele é excelente. O professor Marcos Vinícius, ele é juiz federal. Pelo menos foi o que a coordenação me disse que seria. Então, o professor Marcos Vinícius vai continuar o conteúdo com vocês a partir da unidade 4. Já passei para ele tudo. Já passei para ele também as questões relacionadas ao monitor, ao plano de ensino, e ele continua com vocês, tá bom? Então, hoje é a nossa última aulinha, show de bola. O Eduardo, prof, os quiz de cada unidade. Pois é, Eduardo, vão não, porque isso aí foi um combinado com a professora Mary, né, e vocês, e eu não tenho acesso à ava dela, tá bom? Então, pelo menos enquanto a Mary não voltar, eu optei por não valer os quizzes, né? Não sei como é que o professor Marcos Vinícius vai trabalhar, também não sei quando a professora Mary vai voltar. Então, pelo menos para a minha prova, como eu tinha falado para vocês, eu dei um pontinho extra, né? Aí na prova, valeu 11 pontos, mas eu não utilizei nada dos quizzes. Beleza, beleza, beleza? Posso compartilhar aqui minha tela, turma, para a gente começar então a corrigir a prova? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Vai corrigir a primeira chamada e depois a segunda chamada, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão aí mal formulada, alguma coisa, é só falar que a gente, que eu vejo aqui. Show. Eu vou resolver todas, tá, Marcelo? Então, não precisa nem estar pedindo questão, não. Bora lá. Show, Guilherme, que bom, cara. Achei legal, foi na hora da prova. Pô, duas pessoas vieram, professor, dê uma aula aí sobre isso aqui, aquilo, outro. Não, cara, é prova, não dá para dar aula sobre nada, né? Não tem como. Enfim, deixa eu... Peraí que eu preciso tirar aqui minha apresentação rapidinho. Ah, Jesus. Só um minuto. Show. Só um minutinho. Show. Compartilhar aqui minha tela. Minha gente. O computador tá lento, travando. Faz parte. Pronto, turma. Acredito que vocês vão ver minha tela agora. Beleza. Vamos lá, turma. Então, a gente vai fazer a primeira chamada, depois a gente faz a segunda chamada, tá bom? Aqui, essa primeira questão, ela vai dizer assim, ó. Considerando as características e inter-relações existentes entre os elementos direito, sociedade, Estado, marque o item correto, na unidade 3 aqui. O Estado não se submete ao direito, tendo em vista que o próprio ente estatal, quem cria a norma jurídica, tendo em vista que é o próprio ente estatal que cria a norma jurídica, né? Congresso Nacional. Turma, lógico que o Estado ele se submete ao direito, não é à toa que as pessoas procuram muito o judiciário para que o Estado dê o direito delas. Por exemplo, direito à saúde, o direito à internação, à UTI.
nada está acima, né? O próprio Estado, ele cria o direito, mas ele está submetido a esse direito, né? A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre direito público, a gente também conversou sobre isso quando a gente falou na unidade 3, né? Relação entre direito, sociedade e Estado. B. O direito influencia diretamente na sociedade por ser um instrumento mais qualificado de controle social, coercibilidade, né? Coercibilidade significa questão de intimidação, questão de poder usar a força, potencialidade de usar a força. Possuindo uma função exclusivamente conservadora, manutenção da ordem social existente. Turma, será que a função do direito é exclusivamente conservadora? Será que o direito só serve para manter a ordem social? Será que ele não serve para também estabelecer a ordem social? Ou então fazer voltar a ordem social? Será que ele não serve também para cuidar da gente, para nos garantir segurança? Será que ele não serve também para nos garantir saúde? Será que a função do direito é exclusivamente conservadora? Não, né? É conservadora, mas ele tem outras funções, então não pode ser abuso. C. A sociedade fornece ao direito diversos fatores econômicos, culturais, políticos, morais, para a criação das normas jurídicas. De posse desses fatores, o Estado transforma todas as condutas humanas em normas jurídicas, independente da sua valoração. Falso, né? Te viu a teoria tridimensional do direito, onde direito é fato, valor e norma, né? Primeiro, não dá para todas as constituições humanas, todas as condutas humanas serem tipificadas como normas jurídicas. Não dá. Ele pega as principais e vai depender também da valoração. A valoração em relação à questão econômica, cultural, política. Então não dá para ser AC também. E D de dado, que é o gabarito. O Estado é uma instituição jurídica dotada de direitos e deveres, certo? A gente conversou sobre isso. Porque sua criação e regulamentação necessitam de legitimação específica por meio de uma Constituição como instrumento de direito, correto? Então, o que constitui o nosso Estado, né, é a Constituição. O que forma o nosso Estado é a Constituição, em decorrência daquele contrato social, né, que a gente conversou. Beleza? Tem alguém querendo entrar? Galera, alguma dúvida na primeira questão? Se tiver, só falar. Segunda questão, turma. Sobre as características da introdução à ciência do direito, é correto afirmar que A. É uma ciência que possui como finalidade a causa pedagógica. Então, o direito tem como finalidade uma causa de ensinar, uma causa pedagógica, né? Será que isso é a função, né, da nossa ciência, né? Não, turma, na verdade, a introdução à ciência do direito, ela tem a finalidade de ampliar o vocabulário jurídico de vocês, de passear sobre os vários ramos do direito, tem a finalidade também de introduzi-los na questão do direito, mas não tem uma finalidade exclusivamente pedagógica, né? A gente não falou sobre isso. B. Segundo o Nader, a introdução ao estudo do direito possui dois objetos centrais: a visão de conjunto do direito e os lineamentos, né, da técnica jurídica. Pessoal, na verdade, os objetos centrais, né, dessa introdução à ciência do direito são principalmente esses três, que é a visão unitária, conjunto do direito, mas uma visão também polissêmica, né, das várias acepções da palavra direito, e também que vocês conheçam um pouco, né, introduzam um pouco a ciência do direito, né. Então, não tem essa questão do lineamento de técnica jurídica, né, da técnica jurídica. Trata-se de uma disciplina propedêutica, sem sombra de dúvida. Disciplina propedêutica são essas disciplinas iniciais, né? A gente sempre está conversando sobre isso. Essas disciplinas iniciais, né, introdutórias, propedêutica significa introdutória. Então, é uma disciplina propedêutica, é uma disciplina introdutória. Segundo Maria Helena Diniz, a introdução à ciência do direito não é uma disciplina epistemológica. A epistemologia, pessoal, é a área da filosofia que estuda o conhecimento científico, né? Então, se a gente está falando em introdução à ciência do direito, significa que é uma ciência, né? Então, é sim uma disciplina científica, que tem ciência no meio. E, finalmente, a E visa fornecer ao estudante uma visão simplificada do direito, por se tratar apenas de uma disciplina e não de uma ciência, né? Uma introdução à ciência do direito. Então, é assim, que introduz a ciência da nossa área. E também, turma, ela não é só uma visão simplificada do direito, pelo contrário, é uma visão bem complexa, né, do direito. Alguma dúvida, turma, sobre essas questões? Show. Rodrigo, já falei. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, acredito que não. Show. Alguém quer falar? Pode falar, quem quiser falar. Professor, o senhor já mandou as respostas das questões por e-mail? Como foi?
Ou não? Foi, já sim, por e-mail. Ah, beleza. Valeu. Show, turma. Próxima questão. Existe uma relação jurídica com outras ciências, né? Existe uma relação da ciência jurídica com outras ciências. Unidade 1. A partir dessa afirmação, podemos considerar corretos os seguintes a seguir, exceto, ou seja, um que não vai estar correto, né? A economia tem por objeto a ordem econômica, a qual depende do bem-estar social, que será objeto da atuação do direito. Correto, né? Acho que ninguém tem dúvida aqui. Como o direito é um fenômeno histórico, a história também é uma ciência. Nossa senhora, é só alguém me ligando o tempo todo, eu estou recusando e a pessoa insiste. Aí dá bom. Então, como o direito é um fenômeno histórico, a história também é uma ciência importante para o jurista, sem sombra de dúvida. A história, tanto é que quando vocês forem vendo algumas disciplinas, vocês vão ver, por exemplo, a história do direito naquela situação, né? Então, você vai ver, por exemplo, quando você for ver o ECA, você vai ver o Código Melo Matos, que passou, vai ver o Código de Menores, vai ver o ECA, que é o atual, a mesma coisa em direito penal, você vai ver as ordenações afoncinas, filipinas. Normalmente a história ela é importante para o direito, né? Para a gente não repetir os erros do passado. C. A sociologia é uma ciência que estuda os fatos sociais e o direito, de certa forma, é também um fato social. Sem sombra de dúvida, um fato social porque envolve a sociedade, que envolve dois ou mais seres humanos, né? Item D. A ciência política, por se tratar de temas como Estado, poder, costumes políticos, não se encontra relacionada com o direito. Então, se a ciência política não fosse relacionada com o direito, por que motivo você faria a cadeira de ciência política agora no primeiro semestre, né? Essa questão acho que foi até feita pelo Matheus, ou pelo Matheus não, pelo Fernando, nosso querido monitor, e foi uma questão dada, né, praticamente, você achar que a ciência política nada tem a ver com o direito, ele constitui o nosso Estado, né, que é um objeto de estudo, da questão da ciência política. Então, realmente, essa está errada, é a única que está errada. Item E, a medicina legal se relaciona com o direito, pois facilita a interpretação e a aplicação da lei penal em crimes, por exemplo, com o aborto. Sem sombra de dúvida, a medicina legal, ela principalmente fala das questões das perícias, né, que ajuda, em especial, as questões criminais relacionadas ao aborto, ao estupro, ao homicídio. Isso aí também foi conversado com vocês. Alguma dúvida nessa questão, turma? Show, foi muito boa a prova. Que bom, Rômulo, valeu aí. Show. Alexa, para variar, Alexa, eu vou puxar a sua orelha. Não tem uma aula que tu não chegue atrasado, mulher. Lógico, hoje é a correção da prova, como eu tinha falado para vocês. Vamos lá. Próxima questão, turma. Se tiver alguma dúvida, liga o microfone e então escreve aí no chat, por favor. Próximo. Quando dizemos o direito brasileiro proíbe crimes contra a propriedade intelectual, a palavra direito designa. Essa questão caiu no simulado, eu resolvi com vocês. Turma, o direito brasileiro proíbe. O que proíbe? Uma coisa só pode ser proibida por uma norma. Então, não dá para ser outra resposta aqui. Então, o direito brasileiro aqui é principalmente no sentido de direito objetivo, né? Então, o direito brasileiro, ou seja, a norma brasileira, proíbe os crimes contra a propriedade intelectual. Realmente não dá para ser fato social, não dá para ser faculdade, porque não é uma faculdade, é uma proibição mesmo. Não dá para ser justiça, e também tem uma resposta que é a norma, né? Eu sei que essa é a parte que vocês têm mais dificuldade, por isso que eu coloquei uma questão que caiu no simulado, e que uma questão bem fácil, né? Aqui não tem dúvida que é o direito objetivo no sentido de norma aqui. Então, a norma brasileira proíbe crimes contra a propriedade intelectual, só dá para ser a B de bola mesmo. Beleza? Show, show, show. Alex, engraçada. É verdade, Alex, quem se atrasou hoje fui eu. Deu um pânico no computador, mas faz parte. Aí o Carlos Cavalcante, será feita a correção? Sim, sim, sim. O Carlos, eu falei, pessoal, hoje a gente vai corrigir a prova, a primeira e a segunda chamando. Vamos lá. Próxima questão. O Estado, segundo Nader, é um complexo político, social e jurídico que envolve a administração de uma sociedade estabelecida em caráter permanente e em um território e dotado de poder autônomo, né? Então, assim, o Estado é o quê? Quais são os elementos constitutivos do Estado, né? Que a gente estudou, que você viu em ciência política. O Estado é formado por povo, por território, por soberania e por objetivos, né? Então, o Paulo Nader, ele simplesmente resumiu tudo isso aqui, ó. O Estado é um complexo político, social e jurídico que envolve a administração de uma sociedade, de um povo, estabelecido em caráter permanente em um território,
dotado de poder autônomo, dotado de soberania, né? Diante disso, é possível inferir que o mesmo possui diversos elementos e características aliadas a ele, né? Ou seja, quais são essas características e os elementos do Estado? Vocês trabalharam isso comigo e trabalharam isso também em ciência política. O Estado tem soberania? Tem. Mas a soberania é caracterizada pelo poder divisível? Não, pessoal. A soberania não se divide. A soberania é do Brasil e ponto. Tanto é que a gente falou que os Estados Unidos não podem impor a vontade deles aqui no Brasil, porque nós temos soberania. E a soberania é do Estado brasileiro, ela não se divide. Oi, meu amigo, pode falar. Professor, não, só que essa questão, eu fiquei até em dúvida, porque eu fiquei achando que talvez fosse a questão da divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Né? A tripartição dos poderes do John Locke, né? Isso. A soberania não fica restrita a um poder absoluto, né? Mas veja, o que a Constituição faz é dividir a competência de exercer a soberania, mas a soberania mesmo, pelo conceito dela, ela não é divisível, entendeu? É um ótimo ponto que tu tá trazendo. É como quando você for estudar a jurisdição. Jurisdição, né, que é o poder do Estado de dizer o direito, você vai ver isso em Teoria Geral do Processo. A jurisdição é una e indivisível. A jurisdição é una e indivisível, e por que tem juiz militar, juiz da vara de família e juiz do trabalho? Porque tem competências. Então, que a soberania realmente ela é indivisível, ela não se divide. Professor, mas por que tem três poderes? Porque o que é atribuído pela Constituição é a competência. Não dá para dizer que a soberania é divisível, entendeu? A soberania é uma coisa só. Dá para entender melhor esse conceito? Eu não sei quem falou. Entendi. Pronto, Samuel. Samuel, não, eu não marquei essa questão, professor, ainda bem que eu não marquei. Show. Pois, cara, excelente raciocínio seu, tá bom? Mas, realmente, a soberania ela é indivisível. O que é dividido é a competência, as atribuições. Então, a atribuição do legislativo, fazer as leis, do judiciário, aplicar essas leis ao caso concreto, julgando, e o do executivo, aplicar as leis ao caso concreto, administrando. O que é dividido é a competência, não a soberania em si. Porque a soberania em si, ela é indivisível. Mas excelente diferença aí. Também é elemento do Estado o território, sem dúvida. E o território é o espaço onde o Estado exerce a sua jurisdição, com exceção ao espaço aéreo. Falso, a gente conversou sobre isso também. O Estado ele exerce jurisdição, ele exerce a soberania dele, tanto na terra, como no ar, como no subsolo. Então, a soberania ela é dada, né? Por exemplo, por que o Brasil tem que autorizar aeronaves passarem pelo território? Então, quando a Air France, por exemplo, ela passa o avião dela aqui pelo Brasil, é exatamente porque existe uma autorização do Brasil deles utilizarem o nosso espaço aéreo. Então, o que está errado aqui é com exceção do espaço aéreo. C. O Estado tem população, é um elemento central do Estado, porém não de suas instituições, né? Na verdade, turma, nossa, eu não entendo por que a pessoa tá vendo você recusando um número e a pessoa fica, continua ligando, né, insistentemente. E eu não sei por que tá conectado aqui no meu computador, aí sai dessa tela, sabe, quando alguém liga. Enfim, depois eu retorno, fique à vontade. Aí, turma, a população, ela realmente é um elemento central do Estado, né, se não fosse o Estado, não existia a população, se não fosse população, aliás, não existiria Estado. Mas dizer que a população não é o elemento central das instituições, que instituição, professor? Do Congresso Nacional? Por que o Congresso Nacional existe se não fosse a população? Por que o Poder Executivo, aí, representado pelo Presidente da República, existiria se não fosse a população? Então, o que está errado aqui é o porém. Próximo. Nação é a sociedade formada por indivíduos que se identificam, por exemplo, por aspectos culturais. Com certeza, isso está até no slide, a gente conversou sobre isso com vocês, turma. Então, realmente, a D está correta. E a E, povo, habitantes de um território que são subordinados à lei e que apresentam como característica principal aspectos semelhantes, tais como religião e nacionalidade. Turma, aspectos semelhantes, mas será que o povo brasileiro, ele realmente está aqui? Mas o povo brasileiro todo é católico? Ou todo é protestante? Ou todo é da Ubanda? Ou o povo é só quem é da nacionalidade mesmo? Na verdade, o povo realmente é um elemento aqui do Estado, mas
não necessariamente as pessoas têm essas características semelhantes, né, como religião, nacionalidade. Essa diferença de povo, de nação, você estuda bem melhor em ciência política. Beleza, turma? Alguma dúvida até aí? Telemarketing é uma praga. É verdade, Marcelo. Faz parte. Show, turma. Então eu vou para a próxima questão. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode falar. Turma, o direito subjetivo, né? O subjetivo vem de sujeito. Então, quando a gente conversou sobre direito subjetivo, a gente começou e disse, olha, tem que ter um sujeito aqui envolvido. Então, os direitos subjetivos é um poder reservado aos magistrados? Será que só os magistrados têm direito subjetivo? Será que é? É um conceito originário do socialismo jurídico? Não, né? O direito subjetivo é um conceito originário do direito mesmo, e não do socialismo jurídico, né? Do direito em si da nossa área. É um poder conferido pela norma jurídica para a ação de um sujeito? Correto. Então, pessoal, eu tenho direito à vida, à liberdade, eu tenho direito subjetivo, né? Eu tenho direito de, por exemplo, eu falei para vocês, a minha caixa de som chegou, e um dos direitos subjetivos que eu tenho, que está objetivamente na norma, um dos direitos subjetivos que eu tenho é de pedir a devolução dessa caixa de som, né, no prazo de 7 dias, quando a compra é online. Então, o direito objetivo é o que está lá na norma, e dele decorre o direito subjetivo, que é o direito da gente poder usar, que é um poder conferido para uma ação de um sujeito. Eu tenho o direito subjetivo de devolver a caixa, quando chega, né, pela compra online, nesse prazo de 7 dias, eu posso usar ou não. Então, é uma faculdade que eu tenho. Realmente, o direito subjetivo é isso, é um poder conferido pela norma jurídica, ou seja, pelo direito objetivo, a ação de um sujeito. É o poder, se o sujeito pode agir ou não. É um interesse individual, objetivo e determinado pela moral? Não, porque é determinado pela norma, pelo direito objetivo, né, pela norma jurídica e nenhuma das anteriores. Então só pode ser a C de caso. Alguma dúvida, turma, até aí? Não? Massa. Segundo o conceito de interação social e suas formas. As formas de interação social são cooperação e competição. Faltou um. Qual foi uma, turma, que faltou? A questão dos conflitos, lembram? Então, a gente interage através dos conflitos, através da cooperação, mas também através da competição. Nas últimas aulas, a gente trabalhou sobre isso. Na competição, existe uma disputa, porém, as partes não desejam a exclusão uma da outra, né? Turma, você num concurso público, você não deseja a exclusão do seu candidato na vaga? Só tem uma vaga, você não deseja a exclusão do seu candidato? Numa competição entre empresas, uma empresa não deseja a exclusão da outra? Não, né? Na verdade, na competição, você exige, você deseja, né? Que a outra não existe, é para você ficar lá na melhor. C. Na cooperação, existe uma união de esforços que se dá de forma indireta e positiva. Na verdade, se dá de forma direta, né? Direta ou indireta, mas na maioria das vezes direta. Na cooperação, eu coopero com vocês ministrando essa aula. Eu estou diretamente ministrando essa aula. Vocês cooperam comigo, tornando a aula um ambiente legal, vocês conversando comigo. Então, existe uma forma direta, né? Item D. Denomina-se interação social o processo de mútua influência entre os indivíduos dentro de um espaço social formado sob diversos interesses. Não tem nada de errado aqui. Então, denomina-se interação social o processo de mútua influência entre os indivíduos dentro de um espaço social formado sob diversos interesses. Esse diversos interesses pode ser interesse de cooperar, interesse de competir, ou ainda a questão do surgimento dos conflitos, né? Então, realmente, sob diversos interesses, tem nada de errado aqui. Item o conflito é uma norma, é uma forma de interação social, porém não é um fenômeno natural na sociedade. Você mora no Brasil e achar que o conflito não é um fenômeno natural de uma sociedade é meio louco, né? Então, realmente, turma, só dava para ser a D de dado aqui. Alguma dúvida? Sim, não? Tudo ok. Valeu, galera. Valeu, Suzana. Valeu, Laura. E valeu, Maria Clara. Massa. Próximo, turma. Assinale a alternativa correta. Pode-se dizer que que o direito positivo é o conjunto de normas, leis, estabelecidas pelo poder político do Estado, que se impõem e regulam a vida social de um povo em um determinado lugar e em uma determinada época, né? Então, pode-se dizer que o direito positivo
é o conjunto de normas ou leis estabelecidas pelo poder político do Estado que se impõem e regulam a vida de um povo em um determinado lugar e em uma determinada época. Tem nada de errado aqui, pessoal. Essa questão aqui é para estar correta. Alguém achou algum erro nessa questão? Ah, é porque todas as respostas estão corretas. Ah, que susto! Eu já ia anotar aqui para mudar o gabarito. É porque o gabarito é que todas as questões estão corretas, né? Eu digo, vala, meu Deus, já tem um de gabarito errado. Mas, então vamos ver. B. Podemos dizer também que o direito positivo é a norma posta. São leis que compõem e regulam a vida das pessoas em seu cotidiano. Perfeito também. Uma sociedade se funda em normas jurídicas que regulamentam as relações intersubjetivas, interindividuais das pessoas, correta? E é mediante normas jurídicas de direito positivo, provenientes do universo do direito, que o Estado pretende obter o equilíbrio social, impedindo a desordem e os delitos. Turma, realmente eu não vi nenhum problema em nenhum desses itens. A resposta correta fica sendo a E. Algum? Professor, Pode falar, meu amigo Samuel. você pode voltar na questão anterior? Nessa aqui? Na prova, na questão anterior. Nessa, não? Tem deixa eu ver aqui. Essa é a anterior. Pois é, aí o item é, né? O conflito é uma forma de interação social, porém não é um fenômeno natural na sociedade. Cara... Não, só dizer uma coisa. Não pode ser visto o conflito também como determinado pelas questões históricas e sociais também? De alguma maneira? Eu não estou entendendo por que da tua pergunta. Não, eu digo, essa coisa de tomar o conflito como natural, né? O conflito também não é determinado por questões históricas e sociais? Tranquilo. Também é determinado, sem dúvida. Mas tu estava enxergando algum problema aqui? Talvez de uma determinação, como se ele fosse determinado pela natureza, sabe? O conflito... Não, mas ele não está falando que não é um fenômeno... Porém, não é um fenômeno natural. Assim, ele está dizendo que não é um fenômeno natural, mas é um fenômeno que acaba acontecendo na sociedade, né? A gente conversou sobre isso. Que é porque... Professor, então, assim, eu vou entender natural como estrutural, então. Na verdade, é uma coisa que naturalmente aconteceria, e é por isso que existe o Estado. Se o conflito não acontecesse naturalmente na sociedade, a figura do Estado nem precisaria existir. Tá dando para entender? Lembra que a gente pensou sobre isso? Que o homem é um segregário, é um animal político, que ele tende a cooperar, mas também tende a competir, mas às vezes tende a surgir conflitos naturalmente. Daí ele se estabelece e forma a figura do Estado, e o Estado forma a figura do direito para evitar que esses conflitos aconteçam. E se os conflitos acontecerem, para fazer a solução, né, para trazer a solução desse conflito. Tá dando para entender, Samuel? Isso foi a unidade 3 que a gente conversou, não sei se tu lembra. Sim. Não, é só que eu vejo, no lugar natural, eu coloco estrutural. Mas tudo bem. Mas assim, não é o que a questão está dizendo. Ela está falando porém não é um fenômeno natural, acaba sendo um fenômeno natural da sociedade. Né? Naturalmente, o conflito vai acontecer. Beleza? Deixa eu ver se alguém falou. Pronto. Show. Valeu, cara. Então, voltando a essa questão também, ninguém tem dúvida, né? Então, vamos para a próxima. Os tipos de conhecimento são fontes essenciais para a apreensão do objeto por meio do sujeito. Portanto, é correto afirmar que o conhecimento filosófico é baseado numa reflexão racional e não pelo senso comum, né? Na verdade, realmente o conhecimento filosófico, ele é baseado numa reflexão racional, né? Não dá para falar de filosofia sem falar de razão. Mas o conhecimento filosófico, ele se baseia também na questão do senso comum, na observação do senso comum. Então, dizer que ele não é baseado, ele não é o senso comum, né? A filosofia, ela não necessariamente é o senso comum, mas a filosofia, ela se baseia no senso comum também, né? Então, realmente, não está correta. Por exemplo, a filosofia, ela discute coisas do senso comum, como, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. São questões da filosofia também. Professor, então, só para fechar, então a filosofia não é baseada no senso comum, né? Na verdade, a filosofia, ela tem como base também o senso comum. Não é senso comum, assim.
o conhecimento, para ser filosófico, ele tem que explicar as questões de maneira racional. Mas que questões ele tem que explicar de maneira racional? Questões da vida, inclusive questões que são baseadas no senso comum, entendeu? Se é senso comum, por exemplo, se é senso comum, deixa eu ver uma questão que seja senso comum e que a filosofia acredita. Que se é senso comum o respeito, né, pelo menos é senso comum que a gente deve respeitar uns dos outros, isso se torna base para o conhecimento da filosofia. Na verdade, tudo pode ser questionado pela filosofia, tudo pode ser objeto da filosofia. Eu pergunto isso porque eu aprendi que a filosofia é uma espécie de passagem do doxa para a episteme, né? Ou seja, da opinião para a ciência, né? Isso. E aí, mas veja aqui, tá falando que a filosofia se baseia no senso comum, não tá dizendo que a filosofia é o senso comum. Tá entendendo? Tá dizendo assim que um dos objetos da filosofia pode ser questionar o senso comum, e pode, entendeu? É baseado no senso comum. Se baseia, não é que ela é o senso comum. Dá para entender a diferença? Tá certo, ok. Show. B. O conhecimento religioso é baseado na fé e, por isso, precisa de comprovação, né? Até hoje, o conhecimento religioso não conseguiu comprovar muita coisa, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, né? Então, realmente, o conhecimento religioso é muito mais baseado na fé, e você tem que ter fé e acreditar naquilo. E não necessariamente precisa de comprovação. Se o conhecimento filosófico não resulta de uma herança social, na verdade, a gente começa a estudar filosofia, né, em 7 séculos antes de Cristo, então o que a gente estuda hoje é uma herança social, o não aí está errado. O conhecimento científico é infalível. Nunca vi coisa para falir mais do que a ciência, porque toda vida a ciência diz uma coisa e depois muda, diz uma coisa e depois muda. Não é toda vida não, mas na grande maioria das vezes. Então, conhecimento científico, assim como qualquer outro conhecimento, é falível. Por exemplo, a questão do ovo, que é bom, que é ruim. Por exemplo, questões de tratamento de doenças, que se coloca como certo e depois vai vendo que é errado aquilo ali. E por aí vai. Item o que se assemelha ao conhecimento filosófico do religioso é que os dois não precisam de comprovação científica. Na verdade, o conhecimento científico ele é diferente do conhecimento filosófico, né, como a gente já falou. E o conhecimento filosófico, ele não precisa, pessoal, dessa experimentação. É você tentar explicar as coisas por meio da razão. É você tentar explicar, por exemplo, o que é ético, o que é moral, por meio da razão. Que isso é filosofia, né? A filosofia ela vai discutir o que é ético, o que é moral. E aí tem que ter experimentação para ter conhecimento filosófico. Olha a quantidade de conceitos que a filosofia traz, como, por exemplo, uma ética socrática, como, por exemplo, a epistemologia, muito bem trazida aí pelo Samuel. Olha a quantidade de conhecimento que a filosofia traz e nenhum foi testado. Então, realmente, a filosofia ela não precisa de comprovação científica, até porque o que é conhecimento filosófico, o que é comprovado cientificamente, vira conhecimento científico, e não necessariamente filosófico, né? Enfim. Então, realmente, essa aqui é a resposta que está correta. Acho que essa aqui caiu no simulado de vocês, né? Se eu não me engano. Não estou lembrado agora. Beleza, 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 turma? Até aí? Show? Alguma dúvida? Sei que eu estou meio escuro hoje para vocês, mas paciência. E finalmente não, ainda faltam mais duas. A correta ordem do conhecimento é gnosiologia, né, que estuda o conhecimento. Aí vem a ontologia jurídica, que ela estuda a essência das coisas. E vem a epistemologia jurídica, que é a área da filosofia que estuda tão somente conhecimento científico. Então, gnosiologia, eu conversei sobre isso com vocês várias vezes, é a área da filosofia que estuda o conhecimento como um todo. Então, o que a gente estava falando agora, discutindo conhecimento filosófico, científico, religioso, é parte da gnosiologia. Vem a gnosiologia e tenta entender o que é, né? O que é aquela coisa. Porque só entendendo o que é aquela coisa é que você consegue conceituar aquela coisa. E entender o que é aquela coisa, a essência, é tarefa da ontologia. A ontologia ela vai definir o que é aquela coisa para poder chegar ao conceito. E pode ser conhecimento científico, pode ser conhecimento popular, filosófico. E aí vem a epistemologia, que é o mais específico de todos, e a epistemologia ela vai estudar o conhecimento científico. Então é a área da filosofia que estuda o conhecimento científico, né? Então realmente essa ordem aqui foi uma questão que também caiu no simulado, foi feito pelo nosso querido monitor Fernando, e eu mesmo conversei com vocês sobre isso.
E, finalmente, uma última questão da primeira chamada, diz assim, ó, com base na relação filosofia, direito e ciência do direito, é possível afirmar que a. O filósofo do direito questiona princípios lógicos e éticos, porém não entra no mérito histórico-cultural do direito. Está errado a partir do porém, né? Tudo pode ser objeto da filosofia. Absolutamente. Minha nossa. Rapaz, a pessoa tá insistindo. Se eu fosse médico, eu até atendia, né? Mas não sou médico, então ninguém vai morrer por causa da minha causa. Sim. Então, o filósofo do direito questiona os princípios lógicos e éticos, porém não entra no mérito histórico-cultural. Ele entra, sim, no mérito histórico-cultural, né? A filosofia, tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. Não pode ser a A. A B. A ciência do direito possui como função questionar cientificamente as possibilidades da filosofia do direito. A ciência do direito possui como função questionar cientificamente as possibilidades da filosofia do direito. Turma, na verdade, não, né? A ciência do direito tem outras funções para além da filosofia do direito. É melhor dizer que a filosofia do direito serve, né, à ciência do direito do que o contrário. A ciência do direito ela tem como função introduzi-los à ciência do direito, mostrar a visão unitária e sistemática do direito, mostrar que o direito é uma palavra polissêmica. Não é função da ciência do direito questionar cientificamente as possibilidades da filosofia. Na verdade, a filosofia do direito é que questiona, né, filosoficamente, a ciência do direito. Então tá errado aqui. Item C, a filosofia do direito possui como foco as condições morais, históricas e lógicas somente presentes nos fenômenos jurídicos, né? Na verdade, a filosofia do direito, ela tem como foco condições morais, históricas e lógicas, mas não é só presente apenas nos fenômenos jurídicos. A filosofia do direito, ela utiliza também fenômenos sociais, fenômenos políticos, para explicar, né, a filosofia do direito, para explicar o direito. Utiliza, então, a filosofia do direito, ela não utiliza só fenômenos jurídicos, mas utiliza também fenômenos sociais, fenômenos políticos, enfim, às vezes fenômenos históricos, filosóficos. Está muito reducionista aqui. Entender, cabe à ciência do direito responder qual o sentido da história do direito em que se legitima, né? Não, pessoal, história do direito é outra disciplina, né? Não cabe à ciência do direito responder qual é o sentido da história do direito, não. Cabe à história do direito, que é outra disciplina, entender o sentido, né, e a legitimação da ciência do direito. E, finalmente, a ciência do direito estuda o fenômeno jurídico, tal qual ele se concretiza no espaço e no tempo. Realmente não tem nenhuma coisa errada aqui. Vocês estão na ciência do direito e vocês vão o tempo todo estudar fenômenos jurídicos, né? Ou seja, fenômenos onde a lei é aplicada, no caso concreto, no espaço e no tempo. Então, vocês vão estudar o fenômeno jurídico do aborto, do homicídio, do adimplemento contratual, do inadimplemento contratual. Então, a resposta correta aqui só pode ser a E de escola mesmo. Show, tava fácil, né, turma? Alguma dúvida? Goi, show, massa. Turma, tava fácil, né? Acho que eu vi aqui que a maioria tirou notas muito boas. Meus parabéns pelas notas de vocês. Eu dei 11 pontos. Eu repeti muitas questões do simulado, né? Exatamente para não ter muita dúvida. Eu fico feliz que vocês tenham tido esse desempenho. Obrigado, Rômulo, Thaís, Mariana, aí pelo feedback. Tanto a primeira como a segunda chamada estavam bem tranquilas, né? Eu procurei fazer isso para vocês. A Alexia também achou muito boa. Valeu, Alexia. O Igor, show, show. Fico feliz, turma. De coração, fico feliz que vocês tenham gostado da prova e tenham tido um bom desempenho, tá bom? Valeu, Guilherme. Massa, cara. Foi ótimo, contemplou tudo que a gente estudou. Esse era o objetivo, Suzana, de contemplar o que a gente estudou. E eu fico feliz que vocês saibam que assim, que a gente tentou, eu pelo menos tentei ao máximo não trazer nenhum tipo de prejuízo para vocês em relação a essa saída emergencial, né, da professora, saída temporária e emergencial da professora Mary, né, que como vocês sabem, ela teve Covid, o marido também, o filho também, foi muito sério mesmo. Pronto, Guilherme, aí vem o problema. Se a prova não tiver chegado no teu e-mail, meu amigo, é porque você escreveu o seu e-mail errado, e eu não consigo alterar, infelizmente, o seu e-mail. Então eu não tenho muito o que fazer, sabe, Guilherme? Pois é, muito boa a prova, aprendeu muito com a prova, né? Valeu, Samuel, obrigado aí pelas suas simples, excelentes contribuições. E aí, turma, quando entrar aí o professor Marcos Vinícius, Fernando, tu tá aí, cara? Nosso querido monitor? Fernando tá aí, turma, ou não? Acho que não, né? Porque o Fernando era só para confirmar com ele se era o professor Marcos Vinícius mesmo, mas eu acredito que era. Eu acredito que era. Show.
Beleza, turma? Show, show, show. Pois é, Guilherme, me diz, tu fez primeira ou segunda chamada, cara, para eu pelo menos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui por ti? Me diz aí. Professor, eu acho que foi segunda chamada, sabia? Segunda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara. Foi. O e-mail que foi, Guilherme, é Gui Costa 15, desculpa, Gui Costa 51@hotmail.com. É esse seu e-mail? Isso. É esse o e-mail, tá Pois é correto? para ter chegado, viu? Dá uma olhada de Beleza. novo. Eu vou Pois eu liberar vou dar uma mais olhada. uma vez. Pronto, eu enviei Show. mais uma vez. Gui Costa Tá 51@hotmail.com. Obrigado, viu, professor? Nada, Valeu, cara, então. vou fazer. Pronto, a Thaís está te dizendo para conferir no spam. Enviei já 2 vezes, vê no lixo eletrônico. Pronto, vou olhar lá. Obrigado, Thaís. Nada. Beleza, turma. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver a segunda chamada, tá bom? Aí eu vou compartilhar minha tela de novo. Eu saí só para respeitar aí a nota do Guilherme e ninguém vê essa nota. Peraí que agora eu vou resolver a segunda chamada. Peraí. Só um minuto que eu tô pulando aqui. Peraí, turma. Beleza. É porque eu tenho que sair aqui do e-mail da pessoa para poder mostrar, compartilhar a nota com vocês. Compartilhar a prova, né, com vocês, para não aparecer a nota de ninguém. Pronto, compartilhei minha tela de novo. Rapaz, eu esqueci minha água hoje, não acredito não. Foi uma confusão toda no mundo. Vai dar bom. Pronto, turma, vocês estão vendo minha tela agora. E aí vamos conversar sobre a segunda questão, né? A segunda questão foi elaborada pelo monitor Fernando e essa questão caiu no simulado de vocês. Com relação, segunda questão não, primeiro, né? Com relação aos tipos de conhecimento, aí vamos lá. Você vai assinar a opção correta. São algumas características do conhecimento científico. Ele é factual, verificável, infalível, experimentado e coerente. Turma, coerente eu até questiono, mas bora lá dizer que tá certo. Mas infalível conhecimento científico? Não, né? Tá errado. O conhecimento filosófico não é resultado de uma herança social, mas sim de uma reflexão racional. Falso. Quando a gente estuda filosofia, a gente começa a conversar 7 séculos antes de Cristo, né? Então, o conhecimento filosófico é uma herança social, sim. A gente estuda conhecimentos filosóficos de Tales de Mileto, de 700 anos antes de Cristo, né? Então, o conhecimento científico deve ser destituído de valor. Sim, essa é a resposta correta. Um cientista, turma, deve ter sempre a imparcialidade. Vocês são cientistas do direito. Quando vocês começarem a analisar os casos concretos, né? Por exemplo, nas aulas de processo penal, eu analisei a decisão do Fachin lá em relação ao Lula, eu analisei a questão da prisão do Daniel Silveira. Sempre a gente tem que lembrar que a justiça ela é vendada por um motivo, para garantir a nossa imparcialidade, para dizer que aquela norma tem que ser aplicada independentemente de a quem ela vai ser aplicada, tá bom? Então vocês todos são cientistas do direito e o cientista, não só do direito, mas como de qualquer área, deve ser destituído de valor, deve ser imparcial. Então tenham sempre cuidado de nunca julgar alguém sem ver o processo, nunca analisar sem ler a decisão. Tomem cuidado sempre de não aprender direito com os jornalistas, porque jornalistas exercem uma profissão muito importante, mas eles não são do direito, né? Então, algumas coisas que eles colocam não tão tecnicamente corretas. Então, eu sempre digo, nunca dê sua opinião só com base no que você viu no Instagram ou no jornal. Leia a decisão, veja o processo e tentem lembrar sempre que a justiça é vendada para garantir a imparcialidade. A resposta correta é a C. D. O conhecimento religioso necessita de comprovação por ser algo baseado na fé. Falso, né? Não precisa de comprovação exatamente que é baseado na fé. O conhecimento filosófico, por ser atingido por uma longa reflexão pessoal, pode ser aceito como garantia da verdade, né? Turma, tanto não pode que Platão ele vai dizer que tem 2 mundos, né? E Aristóteles vai dizer que não tem essa história de 2 mundos, não, que tem só um mundo, e ninguém sabe o que é certo hoje. Se a gente tem 2 mundos, o sensível e o inteligível, se só tem esse mundo mesmo, né? Enfim, então, o conhecimento filosófico não é porque a gente pensou muito que ele é tido como verdade. Ora, a ciência que faz experimentação não dá para dar como verdade, avalie o conhecimento filosófico, né? Bora para frente.
Turma, próximo. O direito objetivo e subjetivo assinala opções corretas, né? Pode ter mais de uma. O direito subjetivo é o complexo de normas jurídicas que rege o comportamento do humano. Falso. Esse aqui é o direito positivo, né? O direito subjetivo, toda vida que fala em direito subjetivo, tem que colocar algum sujeito aqui no meio. Próximo. O habeas corpus e o habeas data são casos tipos de direito objetivo da parte interessada. Se ele tivesse parado aqui, ó, o habeas corpus e o habeas data seriam casos típicos de direito objetivo, estaria certo. Caiu no simulado também essa questão, eu resolvi com vocês. Na verdade, é um direito subjetivo da parte interessada. Então, envolver um sujeito é direito subjetivo. Maioridade civil previsto no artigo 5º é um caso tipo de direito subjetivo. Veja que ele não colocou nenhuma pessoa aqui. Se ele não colocou nenhuma pessoa, colocou só a norma, artigo 5º do Código Civil, aí é direito objetivo e não subjetivo, então está errado. Próximo, o direito objetivo autoriza o indivíduo a praticar ou não determinada conduta prevista em lei. Direito objetivo previsto em lei. Ok. Prescrevendo também uma sanção no caso de violação da norma legal. Perfeito. Essa é a única que está correta. Se alguém tiver dúvida, é só ligar aí a câmera. A câmera não, o microfone e falar. Próximo. Sobre o direito positivo e natural, assinala a opção incorreta. A. O direito positivo tem eficácia apenas para a comunidade política em que é posto. E o direito natural é universal, tem validade geral, correto. Então, o direito positivo só tem validade aqui no Brasil, o direito positivo brasileiro, né? O direito positivo estadunidense só tem validade no território dos Estados Unidos. Já o direito universal, o direito natural, ele é universal, ele é geral, ele é imutável, porque ele é o direito dado pela própria natureza. Existem 3 direitos naturais por excelência, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, ao patrimônio, né? Então, essa aqui está correta. B. Está correta, mas a gente está procurando a incorreta, tá? B. O direito positivo, ao contrário do natural, é mutável. Correto. O direito natural é imutável, o direito positivo é mutável. Tanto de normas que estão mudando todos os dias. O direito positivo é oposto pelo Estado e o não por força divina ou consequência lógica do pensamento racional. Correto também. Essa questão acho que caiu no simulado também, turma. D. O direito positivo estabelece aquilo que é bom ou mal e não o que é útil, como faz o direito natural. Falso. O direito positivo, ele pode estabelecer o que é bom, o que é ruim para a sociedade, mas pode estabelecer o que é útil ou não para a sociedade. Por exemplo, essas vacinas têm sido regulamentadas, né, pela Anvisa. A aprovação da vacina tem sido regulamentadas pelo direito positivo. E as vacinas são super úteis para a gente, principalmente nesse momento. Então, dizer que o direito positivo não estabelece o que é útil para a sociedade, não dá, né? Você está errado. E a é nenhuma das anteriores. Falso. Próximo. De acordo com as acepções do vocabulário direito, assinale a opção incorreta. A. A frase o direito assegura aos presos o respeito à integridade moral e física corresponde ao direito como norma, está correto. Ou seja, está na norma que os presos têm direito ao respeito à sua integridade moral e física. Então, o direito aqui está como norma, a norma assegura aos presos o respeito à integridade moral e física, correto. B. Quando dizemos o direito não permite o furto, estamos empregando o direito como significado de norma, correto. Ou seja, a norma não permite o furto. A norma jurídica brasileira não permite o furto, está correto. C. A frase cabe ao direito estudar criminalidade, corresponde ao direito enquanto ciência. Então, cabe à ciência do direito estudar criminalidade? Correto. Cabe à ciência do direito estudar criminalidade. D. São exemplos de uso da palavra direito na acepção de justiça. O direito de usar imóvel, aqui não é na acepção de justiça, né? Aqui está como norma, seu direito de usar imóvel. O direito de cobrar uma dívida, mesma coisa, está como norma. O direito de propor ação está como norma. O direito do Estado de legislar ou de punir, aqui está como direito subjetivo, né? Então, realmente, não, a D está toda errada. Então, a resposta correta é a D. Também acho que caiu no simulado. Eu lembro resolvendo essa questão com vocês. Não lembro se essa caiu ou não. Próximo. Você vê que os assuntos que eu cobrei na primeira chamada são muito semelhantes ao assunto que eu cobrei na segunda chamada, né? Então, caiu praticamente a mesma coisa nas duas provas. Só que questões diferentes.
Sobre a relação entre gnoseologia, metafísica, ontologia e epistemologia, podemos afirmar que os meninos, os monitores, né, resolveram essa questão no último dia de aula antes da prova, né? Essa questão parecida com essa, na verdade. A gnoseologia trata da teoria do conhecimento em sentido amplo. A gente já falou sobre isso. A gnoseologia, ela trata de qualquer tipo de conhecimento, filosófico, religioso, científico. Já a epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento científico. Perfeito, está correto. A epistemologia jurídica é a teoria da ciência do direito que trata apenas da natureza e da validade do conhecimento científico. Falso. A epistemologia jurídica é a área da filosofia que estuda a ciência do direito, né? A gente falou sobre isso. Então não é a teoria da ciência do direito, tá errado. C. A validade do conhecimento não faz parte das atribuições da gnoseologia. Falso. Gnoseologia estuda tudo quanto é conhecimento, inclusive a validade dele, tá errado. D. A ontologia põe em questão a própria existência do ser. Na verdade, a ontologia, ela quer entender o conceito do ser, né? O que é o ser, não põe em questão a ela. Não põe em questão a essência, desculpa, a existência. Põe em questão a essência. Ela vai estudar, por exemplo, qual seria a essência de Deus para poder conceituar Deus. Qual seria a essência do conhecimento filosófico para poder conceituar o conhecimento filosófico. Então, ela não põe em questão a existência do ser, põe em questão a essência do ser para conseguir conceituar a ontologia. E de acordo com Maria Helena Diniz, a metafísica estuda o conhecimento na diversidade das ciências e dos objetos, né? Turma, a metafísica, meta significa além, físico do físico, né? Então a metafísica é uma área da filosofia que estuda além do físico. Ela estuda Deus, alma, isso aí são conhecimentos da metafísica, né? A gente conversou também sobre isso, eu lembro até que alguém me perguntou sobre o que era metafísica. Eu acho que essa questão, a Maruska, a minha monitora, ela resolveu mesmo com vocês antes da prova. Então é a de avião. Alguma dúvida? Vocês estão tão calados, né? Ô, Guilherme, que coisa boa. Deu para ver a nota. Que bom. Nenhuma dúvida, né? Então, beleza. Voltando para cá. Quando dizemos que o direito brasileiro proíbe crimes contra a propriedade intelectual, caiu na primeira chamada essa, estamos falando de norma, né? A norma brasileira, a norma proíbe crimes contra a propriedade intelectual. Perfeito. Turma, estava muito fácil. A primeira e a segunda chamada estava muito boa de fazer, né? Assim, cobrou, eu achei uma prova inteligente, uma prova que algumas questões eu fiz, outras questões os monitores fizeram, questões inteligentes, questões que ajudam você a revisar o conteúdo, ajudam a ver se você aprendeu o conteúdo, mas não estava difícil de jeito nenhum. Pronto, essa questão eu resolvi com vocês. Próximo. Sobre direito objetivo e subjetivo, assinale a opção correta. A teoria do direito, a teoria tridimensional do direito, trouxe uma visão nova da realidade jurídica. Compreende o direito como fato, valor e norma, né? Falei sobre isso com vocês várias vezes. Próximo. O direito só se constitui quando determinadas valorações dos fatos sociais culminam numa integração de natureza normativa. Ou seja, as normas representam a integração de fatos sociais segundo múltiplos valores. Isso aqui é outra forma de falar a teoria tridimensional do direito. Realmente, direito é fato, valor e norma. É outra forma de falar. Né? Então, essa aqui ela está correta. Não está errada, não. Próximo, turma. A tridimensionalidade genérica entende que fato, valor e norma devem ser considerados como sendo componentes essenciais da experiência jurídica. Consequência disso é que eles estão indissoluvelmente unidos entre si, não sendo possível apresentá-lo cada um abstraído dos demais. Turma, na verdade, dá para você conceituar o que é fato, ainda que de uma maneira abstrata, dá para você conceituar o que é valor e dá para você conceituar o que é norma. Então, muito embora a teoria tridimensional do direito fale que direito é fato, valor e norma, não significa que eles estão tão umbilicalmente ligados que você não dá para abstrair e pensar em conceitos deles de maneiras diferentes. Não. Você consegue abstrair e pensar no fato sem pensar no valor e sem pensar na norma. Você consegue pensar no valor sem pensar no fato, sem pensar na norma. Você consegue pensar na norma sem pensar no fato e no valor, entendeu? Então, o que está errado é essa partida aqui, não sendo possível, dizer que eles são indissoluvelmente unidos entre si, não sendo possível
é apresentá-los abstraídos. Tá errado essa. Próximo. Apesar de implícito na obra de vários autores, é com o professor Miguel Reale que o tridimensionalismo encontra o seu aperfeiçoamento e formulação ideal que o credencia como rigorosa teoria. Exatamente, eu sempre falo, teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Sempre a gente fala sobre isso, essa está correta. E próximo, as três dimensões, fato, valor e norma, correspondem respectivamente a essas disciplinas. Filosofia, fato, será, turma? Não seria sociologia, não? Sociologia jurídica, valor, aqui o valor não poderia ser mais a axiologia, não, que é uma área da filosofia, e norma normativo jurídico. Então aqui está trocado, filosofia com axiologia, por isso que está errado. Beleza. Próxima, nossa antepenúltima questão, vai dizer assim, ó. Pode-se dizer que o direito positivo é um conjunto de leis estabelecidas pelo poder público, pelo Estado, que se impõe à vida social em um determinado lugar e época. Ah, essa eu já resolvi. Essa caiu na primeira chamada. Que todas estão corretas. Essa eu já resolvi. Show. Foi aquela que eu achei que estava errado, o gabarito. Show. Então, essa também caiu na primeira chamada. A correta ordem é gnoseologia, ontologia e epistemologia. E, finalmente, turma, última questão. As relações jurídicas são aquelas relações sociais. Então, assim, normas jurídicas e normas de trato social, respectivamente, né? Então, as relações jurídicas são aquelas relações sociais que possuem uma previsão legal. Mas nem todas as relações sociais são jurídicas, né? Então, não deu para o legislador, não dá para o legislador tipificar, legislar, trazer a norma de todas as relações sociais. Então, aqui diz, são normas jurídicas, ou seja, o que a lei traz, e são normas de trato social, ou seja, são normas da sociedade, mas que não é regulamentado por lei nenhuma, bora ver, respectivamente. Proibição de chegar atrasado na escola, isso aí não é uma norma jurídica, turma, isso é uma norma social. Proibição de dar gargalhada em velório, isso é uma norma social e não uma norma jurídica. Não tem norma jurídica que te proíba dar gargalhada em velório. Proibição de dar gargalhada em velório, isso aqui não é uma norma jurídica, isso aqui é uma norma social, não está errado. Obrigação de pagar IPVA, norma jurídica, porque se não fosse norma jurídica, ninguém pagava, né? Eu era o primeiro a não pagar. Para quê? Para ter essas estradas aí tudo esburacado? Proibição de dar gargalhada em velório, está correta. Obrigação de pagar IPVA é uma norma jurídica e proibição de dar gargalhadas em um velório é uma norma social. Proibição de chegar atrasado na escola não é norma jurídica, é uma norma social. Obrigação de pagar IPVA é uma norma jurídica. Então a resposta só pode ser assim. Pessoal, a questão mais difícil que eu achei foi essa da tridimensionalidade aqui do direito, mas ainda assim dava para você fazer. Eu achei a prova muito boa. Deixa eu ver o que estão falando. Essa questão, para quem marcou apenas o incorreto, é avaliada como errada. Sim, Carlos, Samuel, dar gargalhada em velórios, né, São Rodrigues. Boa, Samuel. Beleza, turma, e aí, alguma dúvida sobre a prova, alguma questão que eu possa ajudá-los? Primeira ou segunda chamada? Não vejo necessidade de anular nenhuma questão. As notas, como eu já coloquei um ponto extra aí, são essas, tá? Então, depois dessa aula, em breve, vai estar lançada aí no Unifor Online para vocês. Vocês recebem um e-mail dizendo que a prova foi lançada. Deus me livre eu anular. Não, mas se eu anular, Rômulo, todo mundo ganha um ponto. Então, você não se prejudicaria, não. Mas eu não vejo motivo para anular nenhuma questão. É isso que eu estou dizendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza. Então, meus queridos alunos, já que vocês estão todos tranquilos, com isso eu me despeço de vocês, desejo a vocês uma excelente jornada acadêmica, vocês estão na área certa, é uma área incrível, é uma área que eu sou apaixonado, que é a área do direito. Fiquem bem fortes, esse primeiro semestre aí talvez seja o mais difícil para vocês. Direito é o tipo de ciência que quanto mais você estuda, melhor fica e mais fácil fica. Para mim foi um prazer poder substituir, apesar de eu preferir que a professora Mary não tivesse passado o que ela tem passado, mas foi um prazer substituir a professora Mary. Infelizmente eu não consigo continuar pela quantidade de coisas que eu faço, por essa hora ser no EF, então ficou realmente complicado para mim. Acredito que ninguém teve prejuízo, porque a gente viu a matéria, reviu a matéria, vocês fizeram provas aí com questões muito bem elaboradas por mim, pelos monitores, vi que o rendimento de vocês foi excelente, então continue estudando, beleza? Fico muito feliz, turma, de ter sido professor de vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo a todos. Vou já colocar essa aula no YouTube, vou parar de gravar.
e a gente se encontra por aí, se Deus quiser. E para os meus queridos aluninhos de filosofia, a gente se encontra amanhã. Amanhã a gente não se encontra, amanhã é a prova. Boa prova.